Você já teve aquela sensação silenciosa, quase imperceptível, de estar vivendo os dias no automático? Como se estivesse caminhando por uma estrada longa, mas sem saber exatamente para onde ela leva. É como acordar, cumprir tarefas, conversar com pessoas, rir em alguns momentos, e ainda assim, quando a noite chega e tudo fica quieto, surge uma pergunta que ecoa mais alto do que qualquer barulho do dia. Por que eu continuo tentando? Talvez você não diga isso em voz alta. Talvez você nem consiga explicar exatamente o que sente. Mas está ali, essa inquietação suave, quase como um vento frio passando por dentro de você. Não é desespero. Não é tristeza pura. É um vazio específico. Aquele que aparece quando a gente percebe que está se esforçando, lutando, insistindo, mas sem um motivo claro que faça o coração bater mais forte. E isso cansa. Cansa de um jeito que o corpo não resolve. Não é o tipo de cansaço que passa com uma boa noite de sono. É um cansaço que se instala mais fundo, na mente, nas decisões, na forma como você olha para o futuro. Porque quando você não sabe exatamente por que está lutando, qualquer esforço parece pesado demais. Qualquer obstáculo parece maior do que deveria. E aos poucos, até as pequenas coisas começam a perder o sentido. Você começa a se perguntar se está atrasado, se escolheu o caminho errado, se todo mundo ao seu redor já descobriu algo que você ainda não conseguiu enxergar. E talvez você até tente se motivar. Assista vídeos, leia frases bonitas, ouça histórias inspiradoras, mas no fundo, nada parece encaixar completamente. Porque não é sobre motivação. É sobre direção. E talvez nesse exato momento, enquanto você escuta essas palavras no silêncio, exista uma parte sua que já está cansada de procurar respostas prontas. Uma parte que só queria entender, de forma simples, por onde começar. Talvez você olhe para a sua própria história e veja pedaços soltos, momentos que não se conectam, decisões que parecem aleatórias, caminhos que você seguiu mais por necessidade do que por escolha. E aí surge aquela dúvida incômoda. E se eu nunca encontrar meu propósito? Mas deixa eu te contar algo que ninguém costuma dizer com clareza. O propósito não é algo que você encontra como quem acha um objeto perdido. Ele não está escondido em um lugar específico esperando você chegar até ele. Ele não aparece como uma revelação mágica, nem como uma certeza absoluta que elimina todas as dúvidas. Na verdade, ele se constrói. E talvez seja por isso que você ainda não sente que encontrou o seu. Porque no fundo, você estava esperando reconhecer algo pronto. Quando na verdade, ele começa pequeno, quase invisível, nas coisas que você já viveu, nas escolhas que você já fez, e até nas dores que você carrega. Pensa comigo, com calma. Quais foram os momentos em que você sentiu algo diferente? Não precisa ser algo grandioso. Às vezes é só um instante, uma conversa, uma ideia, uma vontade súbita de fazer algo diferente. Aqueles pequenos sinais que você ignorou porque pareciam insignificantes. E se na verdade eles não eram? E se o seu propósito não estiver em um grande evento, mas nesses detalhes que você deixou passar? A verdade é que ninguém acorda um dia com tudo resolvido. Ninguém recebe uma resposta completa sobre o que deve fazer pelo resto da vida. O que existe são pistas. Mas para enxergar essas pistas, você precisa diminuir o barulho. Porque o mundo grita o tempo todo. Ele te diz o que é sucesso, o que é fracasso, o que você deveria querer, o que você deveria evitar, e no meio disso tudo, a sua própria voz vai ficando cada vez mais baixa. E encontrar propósito começa justamente aí.
em voltar a ouvir essa voz. Não aquela que cobra, que compara, que julga, mas aquela mais calma, mais sutil, que aparece quando você para, respira e se permite sentir sem pressa. Talvez você tenha ignorado essa voz por muito tempo. Talvez tenha seguido caminhos que não eram realmente seus. E tudo bem. Isso não significa que você está perdido. Significa apenas que você ainda está no processo. E existe uma diferença enorme entre estar perdido e estar procurando. Porque quem está procurando ainda tem movimento, ainda tem chance, ainda está vivo dentro da própria história. E você está aqui agora, não está? Isso já diz muita coisa. Agora imagina o seguinte: uma pessoa caminhando em uma floresta densa, à noite. Ela não consegue ver o caminho inteiro. Não sabe exatamente onde vai dar. Mas tem uma pequena lanterna nas mãos. A luz não ilumina tudo, só os próximos passos. E mesmo assim, ela continua andando. Porque é assim que funciona. Você não precisa enxergar o propósito inteiro. Você só precisa enxergar o próximo passo que faz sentido para você agora. E esse passo não precisa ser perfeito, não precisa ser definitivo. Ele só precisa ser verdadeiro o suficiente para te manter em movimento. Talvez seja tentar algo novo, talvez seja voltar para algo antigo que você abandonou. Talvez seja dizer não para aquilo que te esgota. Talvez seja simplesmente permitir-se desacelerar e observar mais. O propósito não nasce da pressão. Ele nasce da atenção. E quanto mais você tenta forçar uma resposta, mais distante ela parece ficar. Mas quando você começa a prestar atenção, de verdade, nas coisas que te tocam, que te incomodam, que te despertam, algo começa a se organizar por dentro. Devagar, sem alarde, quase em silêncio. E é nesse silêncio que você começa a perceber que talvez, só talvez, você não esteja tão longe assim de encontrar o que procura. Porque no fundo, aquilo que te move já passou por você várias vezes. Você só não parou tempo suficiente para reconhecer. E talvez hoje seja a primeira vez que você realmente está disposto a olhar para isso sem pressa, sem cobrança, sem comparação, só olhando. E isso muda tudo. Porque quando você começa a olhar de verdade, você começa a sentir de verdade. E quando você sente, você começa a entender. Não com a lógica, mas com algo mais profundo. Algo que não precisa de explicação completa para fazer sentido. E é exatamente aí que o seu caminho começa a se formar. E quando esse caminho começa a se formar, ele não aparece como uma estrada larga e iluminada, como a gente costuma imaginar. Ele surge quase tímido, como um traço fino no meio do nada, algo que você só percebe quando decide confiar um pouco mais no que sente do que no que te disseram a vida inteira. Porque se você parar para pensar com calma, quantas escolhas você já fez baseado no que parecia certo para os outros, no que parecia seguro, aceitável, esperado, e não necessariamente no que fazia sentido para você. E não há culpa nisso. A gente aprende assim. Cresce ouvindo o que deveria ser. Aprende a buscar estabilidade antes de significado. Aprende a evitar o erro antes de explorar o desconhecido. E aos poucos, sem perceber, vai se afastando da própria essência. Mas a essência não desaparece. Ela espera. Ela se esconde em pequenos detalhes do seu dia. Naquilo que te chama atenção sem esforço. Naquilo que te prende mesmo quando você está cansado. Naquilo que você faria mesmo sem receber nada em troca. Já reparou nisso? Existem coisas que drenam você, e existem coisas que, mesmo exigindo esforço, parecem te devolver energia de alguma forma. Mesmo que seja uma energia silenciosa, quase imperceptível. Talvez o seu propósito esteja muito mais próximo dessas pequenas fontes de energia do que de qualquer grande plano mirabolante. Porque o propósito não é necessariamente algo grandioso aos olhos do mundo.
ele é significativo aos seus próprios olhos. E isso muda completamente a forma como você olha para a sua jornada. Porque, de repente, não se trata mais de encontrar a coisa certa, mas de perceber aquilo que já faz sentido, mesmo que ainda esteja incompleto, imperfeito, em construção. E talvez isso te dê um certo medo, porque quando você começa a perceber o que realmente importa para você, também começa a perceber o que não importa mais, e abrir mão de certas coisas, de certas expectativas, de certas versões de si mesmo. Não é fácil. Dá uma sensação estranha, como se você estivesse se despedindo de algo que por muito tempo acreditou que era necessário. Mas talvez não seja uma perda. Talvez seja espaço. Espaço para algo mais verdadeiro crescer. E crescer leva tempo. Não existe um momento exato em que tudo se encaixa de uma vez. Não existe uma linha clara separando o antes sem propósito e o depois com propósito. O que existe são pequenos alinhamentos. Pequenas decisões que, quando somadas, começam a apontar em uma direção mais coerente com quem você realmente é. E no começo, isso pode parecer confuso, porque você ainda não tem todas as respostas. Mas, de certa forma, você começa a fazer perguntas melhores. E isso já muda tudo. Em vez de qual é o meu propósito, talvez a pergunta se transforme em algo mais simples, mais próximo, mais possível de responder. O que dentro do que eu já vivo faz sentido continuar? O que eu sinto que vale a pena explorar um pouco mais? O que eu estou evitando, mas no fundo, sei que tem algo ali. E não precisa responder tudo de uma vez. Na verdade, quanto mais você tenta resolver tudo agora, mais pesado fica. O propósito não exige pressa. Ele exige presença. E talvez o que esteja faltando não seja clareza, mas permissão. Permissão para testar. Permissão para errar. Permissão para não ter certeza absoluta antes de começar. Porque esperar ter certeza para agir é uma das formas mais silenciosas de ficar parado. E às vezes, a gente se convence de que está sendo prudente, quando na verdade só está com medo. Medo de escolher errado. Medo de perder tempo. Medo de descobrir que aquilo não era o que você imaginava. Mas deixa eu te contar algo que pode aliviar um pouco esse peso. Você não descobre o propósito antes de viver. Você descobre vivendo. É no movimento que as coisas se revelam. É tentando, ajustando, mudando, voltando, recomeçando, que você começa a perceber o que realmente ressoa com você. E isso não é uma linha reta. Nunca foi. Pauses. Momentos em que você acha que está avançando e, de repente, parece que voltou para o mesmo lugar. Mas talvez você não tenha voltado. Talvez você só esteja vendo o mesmo lugar com outros olhos. E isso também é progresso. Porque encontrar propósito não é sobre chegar em um destino fixo. É sobre construir uma relação mais honesta com a própria vida. É sobre olhar para o que você faz e sentir que, de alguma forma, aquilo conversa com quem você é. Mesmo que ainda não seja perfeito. Mesmo que ainda esteja longe do ideal. Ainda assim, faz sentido. E quando algo faz sentido, você aguenta mais. Você persiste mais. Você se levanta mais vezes. Não porque é fácil, mas porque lá no fundo existe uma razão silenciosa sustentando você. E talvez seja isso que você esteja procurando. Não uma resposta definitiva, mas uma razão que seja forte o suficiente para te manter em pé, mesmo nos dias difíceis. E essa razão não precisa ser grandiosa. Ela só precisa ser sua. Talvez seja cuidar de alguém, talvez seja criar algo. Talvez seja aprender, ensinar, criar, transformar de formas que só você consegue, com a sua história, com as suas experiências, com as suas cicatrizes. Porque tudo o que você viveu também faz parte disso.
até os momentos que você gostaria de esquecer, até os caminhos que não deram certo. Nada disso foi em vão. Tudo isso te moldou, e de alguma forma, te aproximou de quem você está se tornando, mesmo que você ainda não consiga ver com clareza. E tudo bem. Você não precisa ver tudo agora. Você só precisa continuar. Mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas. Porque, no final das contas, o propósito não é o que te faz começar. É o que você constrói enquanto continua. E talvez, só talvez, o fato de você ainda estar aqui, ainda buscando, ainda tentando entender, já seja o maior sinal de que existe algo dentro de você que não desistiu. Algo que ainda acredita, mesmo que em silêncio. E às vezes, é esse pequeno silêncio que carrega a força necessária para atravessar a noite. Então, antes de dormir hoje, talvez você não precise encontrar todas as respostas. Talvez você só precise fazer uma coisa simples: escolher continuar, mesmo sem saber exatamente para onde. Porque aos poucos, o caminho vai se revelando. E quando você perceber, aquilo que antes parecia vazio, começa a ganhar forma. Não de uma vez, mas passo a passo. E cada passo importa. Mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Porque existe algo curioso sobre continuar, mesmo sem entender completamente o porquê. É como plantar uma semente no escuro, sem garantia de que ela vai florescer. Mas ainda assim regar, ainda assim cuidar, ainda assim voltar todos os dias para ver se algo mudou. E por um tempo, nada parece acontecer. O solo continua o mesmo. O silêncio continua o mesmo. A dúvida continua ali, sutil, mas presente. E é justamente nesse ponto que muita gente desiste. Não porque não tem capacidade, mas porque não vê resultado imediato. Porque não sente progresso claro. Porque espera um sinal grande, evidente. Quando, na verdade, as transformações mais importantes começam de forma quase invisível. Debaixo da superfície. Longe dos olhos. E talvez isso também esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja no meio de um processo que ainda não revelou seus frutos, mas que mesmo assim está acontecendo. Algo dentro de você está se reorganizando, mesmo que você não consiga explicar em palavras. E isso exige um tipo diferente de força. Não aquela força intensa, explosiva, cheia de energia e motivação, mas uma força silenciosa, constante. Aquela que te faz continuar, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando nem você tem certeza do que está fazendo. É uma força tranquila, mas firme. E de certa forma, ela nasce quando você começa a aceitar que nem tudo precisa fazer sentido agora. Que nem toda dúvida precisa ser resolvida imediatamente. Que nem todo caminho precisa ser claro desde o início. Existe uma beleza estranha nisso, nessa construção lenta, nesse avanço quase imperceptível, nessa forma de viver onde você não tem todas as respostas, mas ainda assim escolhe seguir. Porque aos poucos, algo muda dentro de você. Você começa a confiar mais no processo do que no resultado. Começa a perceber que o valor não está só em chegar lá, mas em quem você se torna enquanto caminha. E isso transforma a forma como você encara os dias difíceis. Porque eles deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser parte do caminho, parte da construção, parte do sentido. E talvez isso soe estranho no começo. Aceitar que até o desconforto, até a dúvida, até os momentos de incerteza também fazem parte do propósito. Mas fazem, porque o propósito não é um lugar livre de dor. É um lugar onde a dor faz sentido, onde o esforço tem um motivo,
onde as dificuldades não são apenas peso, mas também direção. E quando você começa a enxergar assim, algo dentro de você se acalma. Não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo ficou mais coerente. E de repente, você não precisa mais fugir das perguntas difíceis. Você pode sentar com elas, pode ouvir o que elas têm a dizer, sem necessidade de resolver tudo, só estando presente. E talvez seja nesse estado, mais calmo, mais atento, que você comece a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pequenas inclinações, pequenos interesses, pequenos incômodos que apontam para algo que precisa mudar. E aos poucos, você começa a ajustar a rota. Não com grandes decisões dramáticas, mas com escolhas simples, quase silenciosas. Escolher tentar de novo. Escolher dizer não para o que te esgota. Escolher dar um pouco mais de espaço para aquilo que te chama. Escolher se escutar, mesmo quando isso vai contra o que esperam de você. E essas escolhas, embora pareçam pequenas, vão moldando o seu caminho de uma forma profunda. Porque no final, o propósito não aparece como uma descoberta única. Ele se revela na repetição dessas pequenas decisões alinhadas. E sem perceber, você começa a construir uma vida que aos poucos começa a fazer sentido. Talvez não para os outros, mas para você. E isso é suficiente. Mais do que suficiente. Porque viver uma vida que faz sentido para você é uma das formas mais sinceras de continuar lutando. Não por obrigação, não por comparação, mas por conexão. E quando existe conexão, existe força. Mesmo que ela seja silenciosa, mesmo que ela apareça só em alguns momentos, ela está ali, sustentando você. E talvez agora, enquanto o mundo lá fora desacelera e o silêncio toma conta, você consiga sentir isso com um pouco mais de clareza. Não como uma certeza absoluta, mas como uma presença. Algo dentro de você, ainda aceso, ainda vivo, ainda disposto a continuar. E talvez seja isso que realmente importa. Não ter todas as respostas, mas não deixar essa chama apagar. Porque é ela que vai te guiar, mesmo nos momentos mais escuros. É ela que vai te puxar para frente, mesmo quando você pensar em parar. E aos poucos, quase sem perceber, você vai olhar para trás e entender. Entender que não era sobre encontrar um propósito perfeito. Era sobre construir um sentido que fosse verdadeiro o suficiente para te manter em movimento. Dia após dia, passo após passo, mesmo devagar, mesmo com dúvidas, mesmo em silêncio. E quando esse entendimento chega, não como uma ideia, mas como uma sensação, algo muda. Você para de esperar pela vida ideal e começa a viver de forma mais presente, mais honesta, mais sua. E talvez amanhã nada mude drasticamente. O mundo vai continuar o mesmo, as responsabilidades vão continuar ali, os desafios também. Mas você não estará exatamente igual, porque agora existe um fio invisível conectando você ao que realmente importa. E isso, por mais sutil que seja, muda a forma como você caminha. Então, quando o dia começar e aquela velha sensação tentar voltar, talvez você lembre disso. Não de tudo, só de uma parte, só o suficiente. Que você não precisa ter tudo resolvido, que você não precisa correr, que você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa continuar, com um pouco mais de presença, com um pouco mais de verdade, com um pouco mais de escuta. Porque o propósito não está no fim do caminho. Ele está sendo construído agora, nesse exato momento. Enquanto você respira, enquanto você sente, você escolhe, mesmo que de forma pequena, não desistir. E talvez no silêncio da próxima noite, quando você deitar a cabeça no travesseiro,
aquela pergunta ainda esteja lá. Mas ela já não vai pesar da mesma forma. Porque no fundo, você vai saber que está no caminho, mesmo sem enxergar tudo. E às vezes, é só isso que a gente precisa para continuar.